Graça e paz, igreja. Amém. Que Deus nos dê uma noite abençoada, né? Tava com saudade de voltar aqui, viu? Confesso que fiquei muito feliz de ver a casa nova, reformada, uma frente maravilhosa, um ar-condicionado. Deus tem usado muito o pastor dessa igreja, pastor Gilvan. É um pastor, um amigo, como ele disse, um paciente, né? O psicólogo não revela quem lhe atende, irmãos. O paciente pode falar, mas jamais eu poderia falar que atendo ele, porque a gente guarda, ninguém sabe quem nós atendemos. Mas também não é pecado nenhum, e acho tão bonito quando um pastor da igreja fala, eu vou ao psicólogo, e eu vou procurar ajuda. Que Deus levante mais irmãos aqui para procurar ajuda emocional, amém? Abram suas Bíblias comigo no livro de 2 Samuel, o capítulo é o 12. Eu falei para o irmão o versículo 20, mas nós vamos começar pelo versículo 15. Está ali, né? Então, vou ler por aqui para vocês. Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, grava bem, a mulher de Urias, dera a Davi. E Davi adoeceu gravemente. Próximo, irmão, pode passar. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite, prostrado sobre a terra. Pode passar mais, meu irmão? Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, que é melhor, né, irmãos, que eu não fico de costa para a igreja, volta aí. Para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. Diga comigo, morreu a criança. E temiam os servos de Davi a dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligia. Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança? Eles disseram, sim, está morta. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi para sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Amém? Quando o pastor fez esse convite, eu sempre sou sensível ao que o Senhor vai falar ao meu coração. E eu tinha 3 compromissos, um que virou 3 antes de vir para cá, que me ocupou muito, que foi hoje na HIT. Hoje eu gravei 3 programas na HIT. Cheguei na HIT hoje 8 horas da manhã, saí 1h30 da tarde. E quando você vai gravar um programa na HIT, dependendo, são 3 temas diferentes, usa muito você, que você tem que estudar muito para falar. E eu falava, Senhor, eu tenho que ir na Unidos. E o Senhor não tinha falado nada ao meu coração. O pastor tinha dado o tema, esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo prosseguindo para o alvo, recomeço, gosto disso. Mas aí o Senhor falou nessa madrugada ao meu coração. Você vai pregar aqui. O capítulo anterior é um capítulo que era para ser tirado da nossa Bíblia. Rasga. Todo mundo pega o capítulo 10 e 11 e rasga. Tira da Bíblia. Por quê, pastor? Porque o capítulo anterior vai narrar que o queridinho de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele já é primavera, o exército está indo para a guerra, ele resolve ficar em casa. E quando ele fica em casa, nenhum desses dias que ele está em casa, ele sai na sua sacada e ele olha uma mulher tomando banho. E isso provocou nele um desejo. E esse desejo nós sabemos muito bem que levou a ele estar com Betseba. E aí Betseba engravida, e aí para ele esconder o pecado, ele vai lá e mata
o marido de Betseba. Ele coloca, ele faz, de alguma forma ele tenta e não dá certo. Urias não aceita, ele fala para Urias ficar com Betseba, Urias não vai. Urias era crente. Urias era crente. Mas nós estamos falando também de um crente, que era de um querido de Deus, que era o Davi. A ponto que Urias é morto. E parece que está tudo certo. O capítulo anterior era para ser rasgado da Bíblia. Era para nós nos envergonharíamos. Imagine se tivesse redes sociais naquela época. Como que seria as mensagens? Vocês sabem quem caiu? Vocês não têm noção. O Davi, o querido de Deus, o queridinho de Deus, olha o que ele fez. Essa era a imagem e a função de Satanás. Quando Davi erra, quando Davi peca, o reino do inferno começa uma festa tão grande lá no reino do inferno, porque eles disseram, nós ganhamos. Quando você peca, quando eu peco, o inferno fica feliz. Quando nós pecamos, o que o inferno não sabia é que já existia um plano de Deus para restaurar a vida do Davi. Ei, o inimigo não sabe do plano de Deus na sua vida. Davi está achando que está lá, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. Deus trabalha, sabia? Quem acredita que Deus trabalha? E olha, Davi tinha pecado? Sim. Agora, como Urias é morto, Davi podia casar com a Betseba, está tudo certo. Deus fala assim, não está certo ainda não, Davi. Eu preciso conversar com você. Mas Deus não chegou no dia que tinha uma festa no palácio, no dia que tinha muitos nobres presentes. Olha, Davi, eis que eu te digo que você não. Deus não precisa disso, irmão. Deus usa a palavra. Deus jamais vai te confrontar, vai te expor, levanta você aí de vermelho, vai lá para fora. Se não for para abençoar a sua vida, o Deus que eu acredito, Ele não faz isso, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pega o melhor amigo do Davi, o confidente do Davi, o irmão do Davi, o profeta do Davi, fala, vai lá na casa dele, porque eu quero restaurar aquela vida. Ei, quem acredita que o Senhor está me mandando hoje aqui para dizer para você, eu quero restaurar a tua vida. Sabemos muito bem que Natan chega e Natan começa a conversar muito tranquilo. Para que Natan queria que Deus trouxesse a consciência. Quando Davi tem a consciência, quando Davi fala, eu pequei, sou eu esse cara. Eu pequei contra o Senhor. No mesmo momento, como que eu disse, no mesmo momento já vem a sentença de vida. O salário do pecado é a... E por que eu estou vivo e você está viva? Porque tem uma sentença de vida. No momento que eu peco, existe uma sentença de vida e vem lá, eu te perdoo. Mas como assim, pastor? O homem matou, ele adulterou e você perdoa? Não pergunta para mim, quem perdoa é ele, é a graça dele, é ele que perdoou. Só que dessa situação tinha um filho. Quando o crente, né, irmão, eu já conversei com uma irmã que ela disse assim, irmão, crente para fazer coisa errada dá errado. Que a crente ou crente, a primeira vez que faz alguma coisa errada, engravida, não sei o quê. E aí aconteceu isso com o Davi. O Davi era esse camarada aí. A Betseba ficou grávida dele. Né? Por isso que o texto diz, a mulher do Urias. Aí só que o Davi gostava dessa criança, pastor. O Davi gostava dela. E diz o texto que ela adoece. Ela fica doente. Vocês acham que onde estavam os melhores médicos de Israel? Será que era no palácio ou não? Sim. Então Davi tinha os melhores médicos, os melhores pediatras para cuidar da criança. E aí Davi percebe que aquela doença vai se agravando. Diz o texto, a palavra de Deus, que é 7 dias. E Davi então agora, percebendo isso, ele não quer comer, ele troca suas vestes, ele vai entrar num estado de depressão, está dizendo, eu preciso que o Senhor restaure, eu preciso que o Senhor restaure essa criança. E o Espírito Santo do Senhor fala ao meu coração, nesta noite, grava muito bem,
Tem projetos na sua vida que vai morrer, porque não é do Senhor. Você está orando por projetos que não vão sobreviver. Deus está dizendo, para de orar por esse projeto, que esse projeto não é meu. Davi agora está naquele estado de clamor, de desespero. Os anciãos também começam a perceber, se preocupa com Davi. O reino agora está um movimento de medo, de luto, movimento de que, olha, o rei como está. Porque eles viram a situação do rei. A ponto que a Bíblia diz que a criança morreu. Não tem mais jeito. Só que quando a criança morre, quem que vai dar notícia para o rei? Eu não vou. Sem a criança morrer, ele já está nesse desespero. Eu vou lá dar a notícia para ele. Eu não vou, começa o burburinho. Diz o texto que o Davi percebeu que eles estavam falando baixo. Irmão, como é bom ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Crente que lê a Bíblia, irmãos, ele não é enganado. Olha que interessante como o texto dá cada detalhe. Eles estão falando um pouquinho quieto, cochichando ali. O rei olha, percebeu que alguma coisa estava errada. Aí o rei pergunta assim, ó, verso 19. Mas notou Davi que os seus servos cochichavam um com o outro. E entendeu que a criança estava morta. Pastor Dimes, hoje é noite do recomeço. Você vem falar de morte? Não faz sentido. Estamos vindo, acho que é o terceiro encontro hoje. Mas calma aí um pouquinho, tenha paciência comigo. Que eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Davi percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Davi falou, dentro dele, a criança morreu. Davi então perguntou, a criança morreu? Sim, majestade. A criança morreu. Verso 20. Abra sua Bíblia e grava o verso 20. 2 Samuel 12, 20. Primeiro, então Davi. Então o que? Após a criança estava morta. Então Davi se levantou do chão. O primeiro passo para esquecer o passado é falar, eu não vou ficar mais nessa posição. Deus não chamou um rei para ficar sentado dentro de um chão. Deus não chamou você para ficar aí prostrado, caído. Deus está dizendo, eu preciso que você se levante. Eu preciso que você, mas eu estou com problema, eu pequei, eu estou dizendo para você, se levante, fica de pé. Que as coisas vão começar a mudar a partir da sua atitude. Davi estava prostrado, Davi estava caído, e morreu, então Davi se levantou. Deus está começando a te levantar hoje, para um novo projeto na sua vida. O Senhor te levanta hoje, te fortalece. Davi se levantou. Olha, Davi fala, agora eu vou me levantar. Segundo, o que o Davi fez? Se lavou. Lavou por quê? Porque estava sujo. Davi falou, eu preciso tomar um banho. Mas não é um banho físico de entrar no chuveiro confortável. Davi está dizendo, tem sujeira aqui em mim. E aonde você vai se lavar essa sujeira, Davi? Quem são esses de branco vestido? De onde vêm e para onde vão? Quem são eles? Você não sabe quem são eles? Deixa eu falar para você quem são esses brancos vestidos. Estes são os que lavaram. Estes são os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por isso estão aonde que eles estão? Perante o trono, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Aonde que o crente lava as suas roupas do pecado? No sangue carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos já foram lavados pelo sangue dele? É o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, irmãos. Nós acostumamos dizer assim, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas o nome dele que tem poder. O sangue é para perdoar o pecado. O sangue é para falar, Senhor, quando você vai ceiar aqui, ele diz, ei, lembra do meu sacrifício. Quando você for tomar o cálice, que é o suco da vide, não é o sangue dele, mas fala assim, lembra do meu sangue que foi derramado por você na cruz do pecado, na cruz do Calvário, por nossos pecados. Então é o sangue dele que nos purifica, o sangue dele que nos faz puro, todos impuros. Então quem são esses de branco vestido? Da onde eles vêm? Para onde eles vão? Alguém não sabia quem era eles. Falou assim, eu vou te falar quem são esses. Esses são da Unidos em Cristo, que lavaram essa daí é a caravana da Unidos em Cristo, lá do Brasil, de São Paulo, de Guarulhos. E por que eles estão aqui? Porque eles lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro. E aí eles, olha que interessante, eles são lavados, e onde que eles estão? Diante do trono, diante do rei, diante do Todo-Poderoso, dizendo, santo, santo, santo. Quem que é santo? É ele que é santo, é o Senhor dos exércitos. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, e falou, preciso mudar essa situação. Depois de lavar, sabe o que vem? A unção. Levantou, se lavou no sangue do Cordeiro. Agora Deus fala assim, agora eu vou ungir. Agora tem uma unçãozinha para você. Mas o rei não foi ungido. Ele já não era ungido. Samuel não ungiu ele. Mas no momento que os meus pecados me afastam do Senhor, ele está dizendo, não é que eu deixei de ser ungido, mas eu vou te devolver a sua unção quando você se lavar novamente. O Senhor está devolvendo a unção hoje aqui, para cada filho dele que pecou, que errou. Irmãos, a necessidade de enfrentar os problemas e continuar é grande. Sabe, quantas pessoas com traumas do passado, que não consegue viver o hoje. Quando Paulo diz isso, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É tão interessante que eu falo que o Paulo era o master coach. Paulo era neuropsicólogo. Como assim, pastor? Ele entendia muito. A doutora está dizendo aqui das galáxias. O nosso cérebro, ele é dividido em alguns hemisférios, né? Lobo temporal. Aqui atrás chama o hipotálamo, o hipocampo. As memórias afetivas, elas estão aqui atrás. Só que na parte frontal, do lobo frontal, tem os objetivos, tem o novo. Então Paulo está dizendo, não pense que a parte de trás. Tem coisa que ficou aqui, não é para você trazer. Tem um texto que eu deveria tatuar no meu braço, que diz assim, quero trazer à memória, o quê? Somente aquilo. O que eu vou lembrar? Vou lembrar de quando só vou lembrar do que me traz esperança. Por que você não vai lembrar do que não te faz? Porque vai me levar a fazer sofrer de novo. E o Senhor já me tirou de lá, o Senhor já não estou mais lá, eu já não fui mais abusado, eu já estou aqui, o Senhor permitiu que eu chegasse aqui. Então está na hora de olhar com o lobo frontal, está dizendo, tem algo na frente para eu conquistar, para minha casa conquistar. Eu vou olhar para frente, eu vou esquecer do que passou. Pastor, eu sei que não é fácil esquecer. Como que faz para esquecer? Porque não foi o Senhor, não foi com você que aconteceu isso. Cada um aqui tem uma história triste para contar. Todos, desde a pessoa mais abençoada aqui da igreja, tem uma história triste. E como que a gente faz para esquecer essas coisas? Paulo está falando, né? Pensa aqui, mas traduz para mim, traz para a prática. Eu trago para a prática.
Quantos aqui tem cicatriz no corpo? Levou ponto, caiu. As mulheres talvez operação. Eu tenho aqui, ó. Soltava pipa, cortou, operou. Quando aconteceu isso, talvez você teve que tomar um ponto, talvez teve que... Doía ou não doía? Doía. Alguns teve que tomar anti-inflamatório e antibiótico, para não infeccionar. A mulher, quando faz operação, às vezes o parto de cesárea, ela vem com alguns pontos, ela anda devagar, ela não pode. Por quê? Está recém-operada. Aquilo ali dói. Com o passar do tempo, hoje nem tira mais os pontos, né? Diz que o ponto mesmo cai sozinho, tem alguns pontos que é ponto falso, né? Mas daqui a pouco, não dói mais. É que está curada. Mas quando ela olha para a cicatriz, ela lembra que já doeu. Mas não dói mais. A cura é você lembrar sem doer. A cura é você saber o que aconteceu, mas hoje não dói mais. Eu estou curado. Que o Senhor nessa noite venha curar feridas que estão abertas há anos. O Senhor te conhece, filha, o Senhor te conhece. E o Senhor está dizendo, ei, chegou o dia de cauterizar essa sua ferida, para você continuar a viver em paz. Vocês não têm noção como isso fica impresso na nossa vida. Eu atendi uma senhora cristã, de 65 anos. Mãe de 2 filhos, eles já casaram, uma médica, um engenheiro, netos. Era uma senhora negra, mas muito bonita, bem apresentada, falava muito bem. E me indicaram para ela, os filhos que marcaram a consulta comigo. E ela falou que eu só vou porque eu sei que ele é cristão. E atendendo ela, a primeira sessão, conversando um pouquinho, para entender qual que é o motivo que ela estava ali. Em determinado momento, o psicólogo é natural lhe perguntar um pouquinho da sua infância, me fala mais ou menos, são quantos filhos, nasceu de quantos, são quantos irmãos, se é mais velha, é mais nova. E quando eu entrei nesse tema, ela olhou para mim assim, e os olhos dela se encheu de lágrima. Ela respirou bem e olhou para mim e falou assim, doutor, e colocou o dedo assim, eu nunca esqueci uma palavra que painho me disse quando eu tinha 6 anos de idade. E essa mulher começava a chorar na minha frente. Ela só falou isso para mim. Eu, como psicólogo, entendi, e como cristão também o Senhor falou comigo. E que não foi uma palavra de bênção que ela tinha escutado. Que não foi uma palavra de vitória. Que tinha sido algo que machucou muito a vida dela. Eu falei, a senhora falou que tem 65 anos, né? Ela falou, sim, vou fazer 66. A senhora falou que tem 2 filhos, uma médica, um engenheiro, netos, abençoados, sim. Então, tudo eu não sei o que o seu pai te disse. Mas eu posso te afirmar, o que ele te disse não aconteceu na sua vida. E você está há 60 anos praticamente guardando dentro de você essa palavra. Mas hoje, você vai sair daqui com uma outra palavra. Eu não sei quanto tempo a senhora vai viver, mas a partir de hoje, essa palavra que a senhora escutou do seu pai, a senhora vai deletar hoje aqui. A senhora vai dar descarga, a senhora vai mandar embora. E a senhora vai sair daqui com uma palavra dizendo assim, que a senhora é a filha amada de Deus. Que Deus, tudo que Deus pensou na sua vida aconteceu. A senhora é um sucesso, a sua família é um sucesso. E a senhora é uma mulher muito abençoada. Quando eu acabei de falar isso, veio um sorriso no rosto dela. Nunca mais apareceu, foi só uma sessão. Eu não tenho dúvida que ela foi curada. O Senhor vai curar nesta noite aqui. Davi se levanta, Davi se unge. E Davi agora sabe o que ele vai fazer? Trocar as roupas. Como assim trocar as roupas? Davi estava com a roupa de luto, com a roupa da dor, da destruição. A roupa, eu não sei com que roupa você entrou hoje aqui. Eu não sei se você entrou com a roupa hoje dizendo aqui não tem mais jeito.
a minha vida não tem jeito, é só isso que acontece com a minha família. Deus está dizendo, está na hora de colocar a roupa. Que roupa que eu vou colocar? A roupa de gala, a roupa de festa, a roupa real. Davi, põe a sua roupa real, tira essa roupa de dor, tira essa roupa de prejuízo, tira essa roupa de culpa. Davi estava com a roupa de culpa, Davi estava com a roupa toda suja, e agora ele troca a sua roupa. Quando ele troca a sua roupa, ele já está lavado, já levantou do chão, já está limpo, já está ungido, já está com a roupa limpa. Sabe o que ele vai fazer? Aí ele vai entrar na casa do Senhor. Agora eu posso entrar na casa do Senhor. O pastor disse aqui, se tiver um justo aqui, eu não vou nem se não tiver nenhum justo aqui. Mas sabe por que o demônio não tem poder sobre essa igreja? Porque essa igreja não é dele. Essa igreja tem um dono. E o dono dessa igreja é poderoso. O dono dessa igreja, eu acredito que demônio passa longe ali, ó. Dá a volta no quarteirão para não passar aqui na frente. Porque aqui é casa de quem? Do Senhor. Aqui é casa do Senhor. Ei, guarda os teus pés. Quer dizer, toma cuidado. Você não está entrando na casa de alguém. Você não está entrando na Câmara Municipal. Você não está entrando no palácio. Você está entrando na casa de Deus. E a casa de Deus, quando eu entro aqui, o Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de quem? De quem? Do Senhor. Essa casa aqui é do Senhor. Tem um CNPJ, mas ela é do Senhor. Ele que é o dono dessa casa. Então o demônio não tem poder sobre a igreja do Senhor. E a igreja vai marchando. E a igreja vai marchando, demônio, vai derrubar nada, irmão. Nunca vai parar. Amém? Davi entra na casa do Senhor. E quando ele entra na casa do Senhor, o irmão da guitarra, me faz deixa Deus te usar nesse, pode, pastor? Não sei nem se pode. Eu estou numa liberdade tão grande aqui, irmãos. Parece que é a minha casa. Quantos estão sentindo a presença de Deus hoje aqui? Eu estou alegre no meu coração. Acordei 6 horas para ir para a RIT. Não consegui, falei para a esposa Patrícia agora, ela foi me responder agora. Que benção, irmã, né, esposa? Mandei mensagem 6 horas, ela me respondeu agora. O que é, amor? Eu falei, eu ia te convidar para você ir comigo em Guarulhos. Mas não deu tempo, porque o meu último paciente foi 19 horas. Se eu fosse em casa buscá-la, não dava tempo para trazer. Ela, não, que Deus te abençoe. Olha como a irmã é benção, né? Já liberou uma palavra profética para mim. Hein? E aí Davi vai fazer o que agora? Adorar o Senhor. Só adora a Deus quem entende esse processo. Só adora a Deus quem entende que já foi sujo, mas que Ele levanta, que Ele transforma, que Ele faz dar alegria da vida. Pastor, eu não tenho motivo nenhum para ser alegre. Eu posso até acreditar que você não tenha mesmo. Que tem dia que a gente não tem. Tem dia que está dando tudo errado. Tem dia que tudo que você faz não dá certo. Tem meses, tem anos que isso acontece. Mas a alegria do crente, quando a gente não tem, nós temos em quem se conectar. A alegria de quem? Do Senhor. A alegria de quem? Do Senhor. É o quê? A minha força. Não era nem para você estar aqui. Tem gente que não tem motivo nenhum para estar dando risada aqui, mas está levantando a mão, está dizendo glória a Deus, aleluia. Aí Satanás fica confuso, fala, como que ela está adorando? Como? É porque a alegria dele invade a minha vida e a sua. Quando Davi entra, ele adora o Senhor. Agora eu posso te adorar, Senhor. Recebe a minha adoração nesta noite, Senhor. Recebe a adoração da sua igreja nessa noite, Senhor. Lembra que o Davi não estava comendo? Lembra que o Davi não queria mais? Ele falou assim, agora eu quero me alimentar. Na mesa do rei tem alimento para você. Colocaram a mesa, falou agora. Sabe o que significa isso? Provisão. Fala para você. Tem provisão, repete comigo, tem provisão de Deus para mim essa noite. Quem acredita, levanta a mão. Tem provisão de Deus para você nessa noite.
Eu não sei qual milagre que você precisa, mas está dizendo: tem provisão de Deus para você nessa noite. Davi agora vai para casa e consola a Betseba. Olha o versículo 24. Coloca o 24 para nós aqui na tela, então. Então consolou Davi a Betseba, o quê? Sua mulher. Lá no começo era a mulher de quem que estava escrito? Tem coisas erradas que Deus vai consertando para transformar. Fala, agora Davi, agora é oficial, agora é sua mulher. E entrou com ela, e se deitou com ela, e deu à luz a um filho. Vou finalizar no horário para me voltar, senão os irmãos não deixam eu voltar. Qual o nome do primeiro filho da Betseba que morreu? Os teólogos, por favor, de plantão, Google. Que às vezes tem teólogos Google, né, irmão? Pastor, lugar nenhum você vai encontrar o nome dele, porque não era um projeto de Deus. Nem o nome vai lembrar. Deus está dizendo que vai tirar pessoas da sua vida que nunca mais você vai lembrar o nome. É uma palavra profética que eu estou falando para você agora. Pessoas que interrompem a sua vida, o Senhor está dizendo: eu vou tirar, você não vai lembrar nem o nome. Mas agora tem algo meu vindo para você. Derrachar. Vai nascer. No meio do sofrimento eu vou te dar algo meu. E qual que é o nome? O nome dele é Salomão. Shalom, paz. O Senhor está dizendo: eu tenho paz para você hoje aqui. Natan chama. Natan agora tem um filho. Natan fala: eu vou dar um nome para ele também. Que o melhor amigo dá um nome também. Qual o nome que você vai dar agora, Natan, para ele? Eu vou dar o nome de Gedidias, ou Gedidá. E o que significa Gedidias ou Gedidá? Amado de Deus. O seu Salomão vai nascer hoje aqui. Eu imagino Davi sentado, olhando a paz passar no meio, brincando com os carrinhos. Eu imagino os primeiros passinhos de Salomão e Davi olhando. Fala: esse foi Deus que me deu. Deus vai fazer projeto sair hoje aqui, mas do jeito dele. Grava essa mensagem hoje aqui. Você que é um empresário, que já deu muitas vezes frustrado, que já estava pensando na falência, eu estou dizendo: vai nascer o Salomão aqui. E quando nascer, você vai voltar nesse altar para ofertar ao Senhor, para entender o quanto Ele tem agido em nossas vidas. Quantos querem o Salomão de Deus hoje para você? Mesmo que seus projetos morreram, é porque vem coisa boa chegando aí. Tem bênção do Senhor chegando para a sua vida. Sabe a roupa de gala? Prepara ela. Prepara que vai ter festa. Ei, se não tem, pastor, compra, aluga, mas você vai usar na roupa de glória. Ei, passava ali na rua, no bairro, todo mundo falando: olha lá, oh meu Deus, que sofrimento. Olha, meu Deus, que roupinha velha. Não é roupa física, mas Deus vai te colocar lá e falar assim: olha, Deus abençoa ele, abençoa ela. Shalom, Salomão, paz. Deus tem paz para você nesta noite. Para recomeçar, Deus tem paz para a sua vida hoje. Eu gostaria de orar com a igreja, com a permissão do pastor. Fica sobre os pés. Quantos sentiram a presença de Deus hoje aqui?
você vai sentir que Deus está trabalhando na sua vida. Eu quero orar por você e com você, que está necessitando de um milagre do Senhor. Seja uma cura. Eu não sei se é costume da igreja vir aqui, fique à vontade. Mas o Senhor aqui hoje vai operar milagres. Tem alguém que precisa de milagre aqui? Você precisa. Você acredita que quem faz milagre está aqui? Quem acredita? Então você precisa e você acredita. Agora, você quer que Ele faça o milagre? Então você acredita que Ele está aqui, você precisa do milagre e você quer. E o que pode impedir de você de receber o seu milagre? Hein? Nada. Irmão, mas culto de quarta-feira tem milagre? Tem. Eu pensei que era na cantata. A cantata também tem, mas na quarta também tem. Tem milagre de Deus hoje aqui para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão que eu vou ministrar para a sua vida. O G de dar de Deus, o G de dia de Deus vai alcançar a sua vida. Vai ter coisa nova nascendo. Tem projeto novo nascendo de Deus na sua vida. Tem projeto ruim indo embora, e tem projeto novo chegando, porque Deus está agindo. Senhor, entreguei a tua palavra hoje aqui. Eu estou sentindo o teu agir, do teu Espírito aqui. Os teus filhos estão com as mãos levantadas, com sinal de adoração e aceitação da sua palavra. Que o Salomão do Senhor nasça na vida de cada um hoje. Que eles saiam daqui se levantando, se lavando, se ungindo e adorando o Senhor. E que a mesa da provisão esteja posta hoje aqui, para nós nos regozijarmos com o Senhor sempre. Amém? Você vai fazer assim agora. Abrir a sua mão assim. Sabe o que você vai colocar aí na sua mão? O seu Salomão. Pega o Salomão, faz assim e leva para sua casa hoje, em nome do Senhor Jesus.